Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e esse daqui é o Mulheres na História. Se você está pela primeira vez aqui, eu peço muito para que você se inscreva nesse canal, para que você compartilhe o vídeo com alguém que você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo. Curta o vídeo se você gostar dele, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a posição das mulheres em Roma. É isso, eu espero que vocês gostem. Bom, antes de começar a falar um pouco das características necessárias, eu acho que é importante a gente dizer que é difícil expressar especificamente uma característica da cultura romana, uma vez que ela passou por diversas modificações ao longo do tempo. Eu gostaria de, então, tentar fazer uma cronologia com vocês com a divisão mais clássica que a gente conhece, digamos assim, do período romano. A divisão entre reinado, república e império. A cidade de Roma foi fundada no ano de 753 a.C. e ela vai perdurar até o ano de 476 depois de Cristo, onde há a queda do Império Romano Ocidental. O período da realeza em Roma, ele vai desde a sua fundação em 753 a.C. até o ano de 529 a.C., onde há o início do período republicano, substituindo o rei por 2 cônsules. O período republicano em Roma, ele vai de 529 a.C., com a implementação aí dos 2 cônsules, até 27 a.C., o ano de 27 a.C., que é quando a gente tem a nomeação de Otávio Augusto como imperador. O período imperial, ele pode ser dividido em 2 subperíodos, digamos assim. O primeiro se denomina Alto Império, e ele vai então desde a nomeação do Otávio Augusto até Diocleciano, em 284 d.C. E o Baixo Império, que é o segundo subperíodo, ele vai então desde Diocleciano, em 284 d.C., até a morte do imperador bizantino Justiniano, que, se eu não me engano, é em 265 d.C. Aqui então a gente vai tratar mais ou menos ali entre a República, né, e o período imperial. As características que a gente vai dar aqui da organização familiar e da posição da mulher se dão entre esses períodos, são mais específicas, digamos assim, para esse período. E para começar falando da posição da mulher, a gente tem que começar com um denominador social muito importante, que é a religião. A religião em Roma, ela era dada como uma religião doméstica. Então, cada família tinha os seus cultos, os seus ritos, claro que pertencendo ali a certos dogmas parecidos, mas cada família pertencia a uma religião. Por isso, então, a gente denomina essa religião romana como uma religião doméstica. E sendo assim, já existia ali, né, um primeiro repúdio a mulheres que fossem estéril. Essas mulheres eram repudiadas uma vez que elas não poderiam perpetuar a religião familiar, elas não poderiam dar continuidade àquilo. E existia um medo absurdo de existir, né, essa ausência, esse fim da religião doméstica. Essa religião doméstica, a qual eles tinham tanto medo, né, de extinguir, ela era perpetuada apenas na linha masculina. Então, as mulheres só participavam dessas religiões, desses cultos, ou enfim, caso elas fossem permitidas, né, elas tivessem a permissão ou de seus pais ou de seus maridos. Existe uma porcentagem, né, existe ali um cálculo de que o número de mulheres na Roma Antiga ele era muito baixo, e isso se dava através de uma lei de Rômulo, que dizia que toda família deveria conservar toda a sua descendência masculina. E para as mulheres isso era não exatamente o contrário, mas as famílias deveriam preservar apenas a filha mais velha. As outras filhas, mulheres que nascessem, deveriam ou ser mortas ou ser abandonadas. É importante falar que a organização familiar ela se dava em diversos âmbitos, então existia essa manifestação religiosa, existiam as hierarquias e ela era definida como o princípio da autoridade paterna ou pater familias, que era o cargo mais alto, digamos assim, a ser ocupado e era uma posição exclusivamente masculina.
esse cargo, né, essa posição aí que os homens tinham dentro da família, ele variava, não precisava ser necessariamente um chefe de família, digamos assim, então não existia uma idade certa. Se você fosse homem, desde o seu nascimento até, sei lá, você se tornar um ancião, você poderia possuir esse título aí do pater familias, que era então a posição mais importante, digamos assim, e mais uma vez uma posição exclusivamente masculina. O pater família, ele podia, né, ele exercia, na verdade, o seu poder de 3 diferentes formas. Ele era chefe político, ele era sacerdote e ele também era juiz. E além de tudo isso, ele tinha direito absoluto sobre os seus descendentes. Portanto, era ele quem tomava as decisões em questão de casamento, para se formar um casamento, para acontecer um casamento. Ele podia decidir sobre a vida dos seus filhos e ele tinha diversos outros tipos de autonomias perante a cada um dos seus descendentes. Então, mais uma vez, reforçando que ele exercia triplamente o seu poder e possuía autonomia completa sobre qualquer um daqueles que fossem seus descendentes diretos. O casamento em Roma, ele era considerado o rito de introdução de uma nova mulher. Então, era a passagem de uma mulher de uma família para outra, digamos assim. Quando uma filha se casava, ou mesmo quando um filho era emancipado, ele deixava de fazer parte da família. Então, ele não tinha mais parte dentro dos cultos familiares, dentro da religião doméstica, e a partir daquilo ele ia fazer parte de uma outra religião doméstica. Então, uma filha que se casava, ela já não era mais considerada parte da família, uma vez que ela saiu do âmbito familiar, da religião doméstica a qual ela possuía. E mais uma vez, as mulheres não participavam desses ritos, elas eram desconsideradas ali da família, mas elas não faziam necessariamente parte desses ritos. E quando elas se casavam, uma vez quando elas eram solteiras, né, os pais que decidiam se elas participavam ou não dos cultos, e uma vez casadas, quem decidia se elas poderiam participar eram seus maridos. Então aí o marido, mais uma vez com o título de pater familias, digamos assim, ele vai começar a exercer ali o seu direito sobre a sua mulher. Então ele decide sobre a participação dela nos cultos, ele decide sobre a participação dela dentro da hierarquia da casa e dentro da organização familiar. Saindo um pouco então dessa questão familiar, né, da religião doméstica e ali da organização familiar romana, a gente vai entrar um pouco mais nas questões políticas, nas questões públicas que existiam dentro da sociedade romana. Aqueles que poderiam votar, né, dentro da legislação ali, digamos assim, eram aqueles que fossem livres, que fossem cidadãos romanos e aqueles que possuíam status familiar. As mulheres eram vetadas da res pública, das coisas do povo, das decisões, das discussões e de tudo aquilo que discernia um pouco da instituição privada. Então, quando se tratava, né, de coisas públicas, as mulheres eram vetadas desse tipo de discussão, desse tipo de participação. As mulheres que possuíam irmãos eram vetadas da partilha da herança. Elas não poderiam herdar nada caso seus pais falecessem e caso fossem solteiras era comum que mesmo não herdando nada, nenhum de seus irmãos acabasse por ajudar, por intervir ou por sustentar a sua irmã diante de uma situação como essa. Bom, como foi dito então, o casamento, né, em Roma, ele era tido como um rito de passagem, como a introdução de uma nova mulher. E para acontecer o casamento, ou ali no mecanismo do casamento, existia também o dote na sociedade romana. Eu falei um pouquinho do dote no vídeo da mulher renascentista, e o dote aqui em Roma, né, no caso, ele não se diferenciava muito do que a gente conhece lá. Então, ele era uma quantia que era dada pela família da noiva para, enfim, sanar certas despesas ou para passar ali a responsabilidade da sua filha para o então marido dela, o futuro marido dela. E a única coisa que diferencia um pouco aqui em Roma é a questão da devolução do dote. Então, como na mulher renascentista, a mulher ela poderia pegar esse dote de volta,
caso o seu pai e o seu marido falecessem, mas se existia uma dissolução do casamento, se o casamento acabava, era também previsto não só pelo direito, como também ali pela boa-fé, que você devolvesse todos os bens dotais. Então, mais uma vez, caso acabasse o casamento, era necessário que se devolvesse o valor dotal ali, os bens que foram passados através do dote. Além de serem vetadas da herança, as mulheres também eram vetadas do consumo de bebidas alcoólicas. Quando uma mulher se embriagava, queria dizer, né, que ela tinha feito aquilo indevidamente na adega de seu marido ou de algum parente próximo. Quando uma mulher fazia isso, ela era castigada, digamos assim, de uma maneira social. Ela era julgada, comentários eram feitos acerca dela e ela poderia até receber uma punição, dependendo daquele que estivesse na posição de pater-família a qual ela pertencia. Bom, eu estava dando características agora bem importantes e essas características elas se dão mais ali no final do período republicano e início do período imperial. Quando a gente tem ali a mudança, né, do direito que a gente tinha antes para o direito justiniano, que já está consolidado ali no período imperial, né, a gente tem então até certo favorecimento das mulheres, uma vez que elas passam a gozar de plenos direitos sobre a vida política. Então elas começam a participar das discussões, começam a participar das votações, começam a inflamar cada vez mais aquilo que era discutido publicamente. Então elas passam a atuar na res pública e elas deixam de atuar só no âmbito familiar, só na organização doméstica. Esse tipo de direito ele pode dizer que foi só de certa forma favorável, uma vez que as mulheres ainda estavam sujeitas à instituição, né, ao princípio ali de autoridade paterna, de supremacia paterna dentro da família. Então, mesmo que elas pudessem agora exercer certas opiniões e questões fora do âmbito familiar, elas ainda estavam sujeitas a seus pais e seus maridos ou aqueles que detinham o título de pater famílias. É importante dizer que esse direito paterno, né, essa questão paterna, ela precedia o direito civil. Então, mais uma vez, o pater família exercia triplamente o seu poder, além de gozar também de, enfim, plena autonomia para fazer aquilo que eles bem entendessem com os seus descendentes diretos. E para finalizar, é importante dizer que assim como no vídeo da mulher renascentista, a gente vê que as mulheres, né, elas sempre estiveram afastadas das instâncias do poder e geralmente sujeitas ao grupo dominante, né, que parece se esboçar tão bem na história, parece aparecer tão bem caracterizado nos livros didáticos ou, enfim, em vários artigos. E é difícil a gente enxergar, mais uma vez, a posição da mulher dentro de qualquer sociedade. Então eu espero que esse vídeo sirva para vocês refletirem, que ele sirva também como instigador, que vocês possam depois daqui ir pesquisar mais sobre isso. E se você tem dúvida, né, não só nesse vídeo como em qualquer outro, ou se tem dúvida sobre qualquer assunto de história, comenta aqui embaixo, manda uma DM no Instagram, que eu vou fazer questão de dar uma atenção com o maior prazer do mundo. É isso, se cuidem, foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.